Então, pessoal, como eu falei, né, a gente estava vendo aí a crise de 29, aquele estilo de vida norte-americano. Você tem cartazes de mulheres donas de casa, maridos com seus empregos, as pessoas iam a bares, restaurantes, teatros, a todo tipo de atividade, cinema, todo tipo de atividade que se tinha naquela época. A questão tem um ditado que diz, né, que antes da tempestade, antes de toda grande tempestade vem a bonança. Ou seja, a gente está falando de um período entre guerras, Primeira e Segunda Guerra, Europa destruída, crise por conta da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos lucrando, e de fato os Estados Unidos ajudaram a reconstruir, isso tem que ficar claro, os Estados Unidos vão ajudar a reconstruir a Europa, isso é muito importante, tá? Obviamente houve um lucro por conta disso, mas eles ajudaram com empréstimos a juros baixos, venderam alimentos, né, matéria-prima, concreto para aço, para reconstruir os prédios, para alimentar milhões de pessoas que estavam desabrigadas e famintas. Pois bem, vamos entender como ocorreu essa crise de 1929. O que vai ocorrer? A gente vai ter uma chamada crise da superprodução. O que é a crise da superprodução? As indústrias vão começar a produzir em larga escala. Até o início da década de 20, sem problema. Só que o que vai acontecer? Com o passar dos anos, vamos colocar aí, a partir de 1925, 26, os países da Europa já estavam começando a se reestruturar. Vamos colocar os principais, né, da Inglaterra e França e os outros também. Quando esses países começam a se reestruturar, o que acontece? Você está reestruturando o teu país. O que tu vai fazer então? Para eu me reestruturar mais rápido, eu vou deixar de gastar dinheiro com coisas supérfluas. Então, aquele mercado europeu que fazia as indústrias norte-americanas venderem a todo momento, ele começa a fechar. Os países da Europa que estão se recuperando, eles começam a diminuir a compra dos produtos norte-americanos. Só que a indústria norte-americana não consegue fazer essa leitura, porque eles estão naquele boom do estilo do American Way of Life. Então o que vai acontecer? Eles produzirão demais em larga escala. E vai chegar um momento que eles vão produzir, mas aquele mercado ele vai se fechar. Então eles produziram, mas não tem para quem vender. E aquele mercado interno dos Estados Unidos não era todo mundo que tinha acesso à compra, era principalmente uma classe média. Então, esse mercado interno não vai conseguir absorver, comprar esses produtos. Então você vai ter indústrias cheia de produto para vender, mas sem ter mercado. O que vai acontecer então? As indústrias, aquele cara que aumentou o parque industrial dele, 3, 4, 5 indústrias, tinha uma, aumentou para 5. O que esse cara vai começar a fazer? Ele vai começar a ficar com o produto parado. E aí o que acontece? Ele tem que pagar um empréstimo do banco, porque ele pegou o empréstimo do banco para construir outras indústrias. E aí o que vai acontecer? Esse cara não consegue pagar um empréstimo no banco. Quando ele não consegue pagar o empréstimo no banco, o banco, como é que funciona a coisa no banco? O banco ele faz, você tem os correntistas, né? Ele pega um pouquinho de cada correntista. Por exemplo, eu quero pegar um empréstimo de R$ 100. O banco vai lá, pega um pouquinho de cada um, R$ 100, toma. Aí quando eu for pagar os juros, aí eu tenho que pagar 150. Aí o banco devolve o dinheiro quando ele com empréstimo, né? É claro que essa devolução é automática. O correntista ele não percebe que o dinheiro dele foi, mas é assim que o banco empresta dinheiro. Ele pega um pouquinho de cada um, empresta e repõe. Porque ao mesmo tempo que tem gente pegando empréstimo, tem gente pagando. E o cara que pegou 100, ele paga 150. Os 100 são para repor e os outros 50 é o lucro do banco, para pagar funcionários e o lucro, obviamente, que o banco tem. Imagine milhares de pessoas pegando empréstimo. É assim que o banco lucra. Agora imagine milhares de pessoas não pagando empréstimo. O que vai acontecer? O banco começa, porque tem garantias para o empréstimo, o banco começa a tomar tudo do dono da indústria. Começa a tomar casa, começa a tomar o carro, começa a tomar a fazenda, começa a tomar uma série de coisas que aquele cara botou como garantia. E aí o cara ele começa a ficar apertado. O que ele vai fazer?
Você é dono de uma empresa, a tua empresa, o negócio tá ficando brabo, o empréstimo tá vindo, pro banco não tomar a tua empresa, tu tem que cortar gastos. Cortar gastos significa o quê? Mandar a gente embora. E aí o cara que tinha 4, 5 indústrias vai começar a mandar a gente embora. Vai começar a mandar a gente embora. Tá entendendo? Ele começa a mandar as pessoas embora. E aí essas pessoas que são mandadas embora, tenta imaginar, você é um cidadão, foi mandado embora, tu vai fazer o quê? Tu vai lá no banco, vai lá direto no banco, não existe a caixa eletrônica, você vai pegar o que tem na tua conta para você se segurar até conseguir um emprego. Só que tu chega na tua conta, como não tem ninguém pagando os empréstimos do banco, o banco não tem como repor. Então muita gente vai ficar com menos ou com nada na conta. E aí os bancos vão entrar num processo de falência também, porque vai ter, num primeiro momento, eles conseguem recuperar tomando os bens dos donos das indústrias. Mas quando a gente tem o auge da crise de 29, que é a Grande Depressão, o que vai acontecer? Os bancos também começam a ir à falência, não tem com quem pagar. E aí o cara entra num desespero, porque ele foi mandado embora, não tem dinheiro no banco e o que vai acontecer? A gente vai ter uma crise de desemprego que vai acabar gerando fome, miséria, violência, saques, roubos e, consequentemente, mortes. O camarada fica desesperado, ele vai começar a roubar. Tenta imaginar uma situação aí, um exemplo. Aí o cara tá roubando, vê lá o dono do banco passando. Ele vai em cima do cara. Por quê? Imagina você um pai de família, não estou justificando roubo, mas tenta imaginar você, né, no contexto ali. Você é um pai de família, tem que alimentar tem que alimentar sua família. Chega uma hora que você não tem mais para quem pedir dinheiro, tá todo mundo desempregado. Você literalmente não tem dinheiro, não tem o que fazer. Muita gente vai apelar para os saques e roubos. E aí o cara vai assaltar e bum, dá um tiro e mata a pessoa. Não é justificável, ele cometeu 2 crimes, mas tenta imaginar isso acontecendo numa escala nacional. Deu para entender? Tá aí a crise, né? O crash, a crise da bolsa. Tudo isso por conta de uma crise na superprodução. Obviamente tem outros fatores também. Então, por exemplo, no dia 24 de outubro de 1929 vai ser a grande crise na bolsa. As ações vão despencar, grandes e pequenas empresas vão entrar à falência. Você vai ter a partir daí um desespero, pessoas mandando gente embora em massa, gente que vai literalmente perder tudo. Perder tudo. O cara de repente se vê só com a própria roupa do corpo. As mulheres vão abandonar os maridos, o cara que tinha mansão, o cara era rico, perdeu tudo. Tem gente que diz que né, a gente quando é pobre, a gente consegue lidar. Você tem uma casa e tal, veio uma crise, você consegue lidar porque você já está acostumado a viver com pouco. Mas tem que imaginar uma pessoa que teve tudo a vida inteira, de repente, perde tudo. E aí perde a família, que a família vai embora, a mulher pega os filhos e se manda. Nós vamos ter suicídios em massa. Tem casos de prédios que eles tinham que soldar, botar grade nas janelas, porque nas primeiras semanas a gente vai ter dezenas de pessoas se suicidando, se matando, se jogando de prédios, dando tiro, se matando. Nós vamos ter suicídios coletivos nos Estados Unidos. De pessoas que perderam tudo por causa do crash na Bolsa de Valores. E essa crise ela vai se estender. E vai se tornar uma crise mundial. Por quê? Todos os países eles estavam economicamente dependentes. Em que sentido? No sentido de importação e exportação de produtos e a questão da globalização. A globalização já era uma realidade no mundo em 1929. Por exemplo, o Brasil ele era, vamos colocar aí o café, embora não fosse o único produto, ele era o carro-chefe da economia, né? Metade aproximadamente da economia brasileira era da venda de café. Quem era um dos grandes compradores de café? Aquele mercado europeu da Primeira Guerra Mundial, do pós-guerra, e aquele mercado norte-americano. Lembra que eu falei que o mercado europeu diminuiu? Nos Estados Unidos, se você está tendo uma crise, o que tu faz? Corta o supérfluo. Café é luxo. Então os Estados Unidos cortam a compra do café brasileiro. O Japão, por exemplo, vendia muita seda.
vai ter uma crise também no Japão. Vários países do mundo capitalista vão entrar em declínio, em crise. Aí que é interessante a gente entender. Essa crise no capitalismo, de uma maneira engraçada, digamos assim, um humor negro, a história ela tem um certo humor negro, não vai afetar a Rússia. Por quê? A Rússia estava no processo revolucionário. Já tinha passado por um processo revolucionário, Lenin já tinha morrido, Stalin assumiu. Quando Stalin assume, a Rússia fecha a sua economia. Então a Rússia não passa pela crise de 29. Ela está se reestruturando aos moldes do socialismo, socialismo científico, do socialismo marxista. Isso não é nenhuma defesa ao socialismo, diga-se de passagem. A Rússia tem graves problemas financeiros, graves problemas. É um regime autoritário, tá? Mas fato é que a Rússia não vai passar pela crise de 29. E vários países, por exemplo, a Alemanha, que já estava destruída por conta da Primeira Guerra, recebia muito apoio dos Estados Unidos. Com a crise de 29, esse apoio diminui. E o povo alemão, que já estava na lama, fazendo assim, ó, com a lama até aqui, fazendo assim, os Estados Unidos jogando alguma coisa para eles. Quando para essa ajuda norte-americana, a lama vai aqui. E você tem uma Alemanha destruída. O que acontece? Qualquer pessoa com uma mão esticada, o povo alemão vai pegar essa mão. Então os alemães vão e pegam a mão do nazismo. Entenderam a relação da crise de 29 com o surgimento de regimes totalitários, como o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, que já tinha surgido antes da crise. A gente vai ter o salazarismo em Portugal e o franquismo na Espanha. Uma série de regimes totalitários vão surgir por quê? As pessoas vão começar a questionar os regimes capitalistas ditos democráticos, de fato democráticos. Esse regime capitalista vai ser questionado. Muita gente vai dizer que o capitalismo nunca mais vai se recuperar. Não. A gente vai ter um presidente norte-americano que vai ter um papel importantíssimo na recuperação da economia dos Estados Unidos. Isso a gente vai ver no nosso último vídeo.